O tema que nós vamos estudar nesta noite, tema muito precioso. A prudência gera exaltação. Sabe que um servo prudente, ele dá um bom testemunho. Um servo prudente, ele apresenta Jesus para as pessoas. Uma pessoa imprudente, ela tem uma imagem negativa. Além dela não ser exaltada, ela deixa de exaltar e denigre a obra de Deus. Então nós somos homens e mulheres prudentes. A palavra de Deus para esse ano é prudência. Então precisamos entender a prudência que gera exaltação. Em Isaías 52, versículo de número 13, diz assim: Eis que o meu servo, a minha serva, procederá com prudência, será exaltado e elevado. Quem? O prudente. E será muito sublime. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, como o Senhor é bom estarmos em Tua casa, neste aprisco seguro, aonde o Teu alimento espiritual, Senhor Jesus, aonde a Tua palavra que é viva, a única que é viva, que edifica e dá herança. Oh Deus, a Tua palavra fala aos nossos corações. Não há outro caminho, Jesus. Qualquer outro caminho é um atalho que dá em caminhos de morte. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outra palavra além da Tua palavra, Jesus. A única e verdadeira. Que a Tua palavra agora, Deus, caia em boa terra. Senhor, nos ensina a vivermos com prudência, pois o prudente vive com sabedoria. O prudente é exaltado e honrado por Ti. Ajuda-nos, Deus, a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós, no início do ano, recebemos esta palavra profética ao nosso ministério, que o servo que procedesse com prudência seria exaltado e elevado de maneira muito sublime. Chegamos ao meio do ano. Algumas pessoas já estão tendo esta experiência de exaltação. Algumas pessoas tiveram tantas bênçãos durante este ano, que alguns já estão dizendo que é, sem dúvida alguma, o melhor ano de suas vidas, mesmo que ainda esteja vivendo no meio do ano. O nosso Deus é um Deus que cumpre cada uma das promessas que Ele faz ao seu povo. Nós não servimos a um Deus que diz uma coisa e muda. Nós não servimos a um Deus que acorda de mau humor e desdiz aquilo que disse. Não. Nós servimos a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, imortal, soberano, Rei dos Reis, o Rei da Glória. E o Deus a quem nós servimos quer que eu e você vivamos com prudência, pois a prudência vai nos elevar a um nível de exaltação como jamais vivemos em outros períodos de nossas vidas. É muito comum ver sofrimento na obra de Deus. Sabe que se nós fizéssemos um apanhado, tantas pessoas que sofreram, eu ao longo da minha vida ministerial, eu já recebi muitas pessoas em gabinetes. Eu já recebi pessoas na igreja durante a semana. Eu já recebi dentro da igreja políticos. Eu já recebi
para aconselhar empresários que não poderiam vir à igreja e eu tive que ir até eles para falar em nome de Jesus. Eu já estive em gabinete de presidentes de grandes áreas da sociedade, da nossa cidade e de outras cidades, aconselhando as pessoas. E o que eu mais ouço, sabe o que é? Sabe o que eu mais ouço? As pessoas dizendo de sofrimento, de luta, de problema, do que passou, o que aconteceu. E a verdade é que, em sua grande maioria, a culpa é da própria pessoa. Sabe que é muito difícil alguém dizer assim, eu reconheço que eu estou passando por isso, é minha culpa. É muito difícil algumas pessoas assumirem que o sofrimento da família, o caos da família, uma falência, um problema financeiro, uma dificuldade. É difícil a pessoa dizer assim, olha, eu estou passando por isso porque eu fui imprudente, porque eu não agi com prudência. Sabe que eu já recebi pessoas e conversando, as pessoas me diziam, pastor, estou passando por uma crise, eu não consigo sair desse problema financeiro, eu não consigo melhorar a minha vida, eu não saio desse buraco. E a primeira pergunta que eu faço, como está a sua vida financeira com Deus? Você é dizimista fiel? E muitas pessoas dizem, bom, pastor, sabe, em alguns momentos eu confesso que eu tive que... A infidelidade é a imprudência. Quando alguém deixa de ser fiel na questão do dízimo e da oferta, essa pessoa não pode esperar que a sua vida financeira passe por um processo de exaltação sublime. Toda pessoa que é infiel nas questões dos dízimos e das ofertas vai ter a vida financeira marcada pela escassez, marcada pelos altos e baixos, nunca será exaltado de maneira sublime na vida financeira. Porque é bíblico. Ele não pode negar-se a si mesmo. Quem planta, colhe. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. A igreja está entendendo? Então, se não há fidelidade, isso é imprudência. Pastor, algumas pessoas sofreram muito, sofrem com os filhos. Eu já estive aconselhando pessoas, estou dizendo o que eu já passei, de aconselhar famílias, em que os pais dizem, pastor, sabe, eu estou com um problema com meu filho, agora, sabe, é droga, é bebida, é farra, é noitada, eu não sei mais o que fazer. Eu já ameacei tirar tudo, eu já arranquei a chave do carro, eu já agredi fisicamente, eu já parti para agressão física, não resolveu. E às vezes é difícil para um pai assumir que quando deveria levar um filho para a igreja foi permissivo, achou que deixa para lá, não tem problema, deixa, ao invés do culto, vá para a festinha, vá, não tem problema, vá. Às vezes é difícil para um pai assumir e dizer assim, olha, meu filho está assim, minha filha está assim, porque eu larguei de mão, eu não tomei as rédeas, eu achei que não precisava. Isso é imprudência. Porque na Bíblia nós encontramos, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. A igreja precisa entender que é através da nossa fidelidade, da nossa prudência com que a Bíblia nos ensina, que nós seremos exaltados e honrados por Deus. Eu tenho um pensamento que diz assim, recebemos profeticamente que Deus quer nos exaltar, mas para alcançarmos este patamar, precisamos entender que se faz necessário agirmos com prudência. Diga, se faz necessário. Se faz necessário. Então, se eu achar que é desnecessário, eu estou agindo com imprudência. Este estudo, o estudo desta noite que nós estamos estudando, busca enfatizar a importância da prudência para a nossa conduta cristã, bem como identificá-la como virtude e principal condição
para uma vida plena, poderosa, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Então, pastor, o que Deus quer? Diga, se faz necessário. Se faz necessário o que, pastor? Ser fiel, ser obediente. Ser obediente é prudente. Ser obediente é prudente. Porque eu não posso achar, eu não posso pensar, eu não posso me iludir pensando que se eu não for fiel ao que a Bíblia diz, se eu não for fiel ao que Deus me manda fazer, se eu não for fiel à palavra, que eu vou ser exaltado. Isso é imprudência. Eu volto a dizer, eu já conversei com tanta gente na minha vida. Eu já conversei com tanta gente. E eu falo isso para as pessoas. Tudo passa pelo caminho da fidelidade. Isso é ser prudente. Esta semana eu fui recebido num gabinete de um chefe de Estado. E eu conversava com esta pessoa e disse, prudência. Seja prudente. Porque as pessoas às vezes se esquecem. Não, olha, eu vou praticar 99% do que Deus me manda, mas 1% eu vou pôr de lado. 1% é o suficiente para que a sua vida não tenha exaltação. Diga, prudência. Prudência. Nós temos que ser prudentes. Pastor, dá a definição de prudência. Definição de prudência. O que define a prudência? A sabedoria. Então, vou definir a prudência. A sabedoria. A sabedoria está dizendo eu habito com a prudência. Pastor, o que é ser prudente? O que é ser sábio? A sabedoria, ela mora com a prudência. O sábio é prudente. Toda pessoa sábia, toda pessoa fiel, porque o sábio é fiel, ele é uma pessoa prudente e dispõe de conhecimentos e de conselhos. Olha, ouça nessa noite o que o Espírito Santo de Deus diz à sua vida. A sabedoria mora com a prudência. Não dá para separar. Pastor, o sábio pode ser imprudente? Não pode. Pastor, eu posso, a minha sabedoria, como que eu vou agir com a minha sabedoria? Como se age? Como que o prudente age? Veja o que a Bíblia diz, como deve ser o meu e o seu agir. Ensina-me a fazer a tua. Isso é agir com prudência, é fazer a vontade de Deus. Pois tu és o meu Deus, guie-me pelo teu bom espírito por terreno. Ensina-me a fazer a tua. Pastor, o que é agir com prudência? Como é que eu ajo com prudência? Ensina-me a fazer a tua vontade, a fazer a vontade de Deus. Não é a tua vontade. Não é a tua. Diga a vontade de Deus. Pastor, por que as pessoas estão sofrendo? Porque elas estão querendo fazer a sua vontade. Porque elas estão tomando decisões pautadas na sua vontade. Porque elas tomam decisões baseadas no seu senso de justiça. Porque as pessoas tomam decisões baseadas no seu centro de conhecimento. Amado, nunca tome uma decisão na sua vida baseado no seu senso de justiça. Qual é o senso de justiça humano? Sabe qual que é o senso de justiça humano? Sabe qual é? O senso de justiça humano é buscar o seu próprio interesse. Sabia disso? Pastor, como é que eu faço? Porque a Bíblia diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Então eu tenho que entender, desenvolver o pensamento. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, o justo é fazer a vontade de Deus. Quando eu ponho a minha vontade sobre a vontade de Deus, eu vou me dar mal. Sabia disso? Porque qual é o senso de justiça humano? Seja sincero.
Qual o senso de justiça de um pai? Às vezes o pai, ele quer proteger o quê? O seu filho. Às vezes o filho faz alguma coisa errada, o filho tem um comportamento errado, uma postura errada, às vezes pratica um crime. Sabe o que alguns pais fazem? Baseado no seu senso de justiça humano, escondem os filhos. Não tem que esconder porque ele aprontou, vou mandar ele embora. Lá para 15 de dezembro de Piripiri, isso é o senso de justiça humano. É errado. O senso de justiça humano é buscar o seu interesse, o que me beneficia, o que me favorece. O senso de justiça de Deus é: planta que você colhe, faça certo que você vai colher certo, faça a minha vontade e eu vou te honrar. Então, como que o prudente age? Digo, prudente age em conformidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Deus quer isso, amados. Deus quer que a sua igreja haja com prudência. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelha para o meio de... Para aqui, Fernando. Nós estamos no meio de lobos. Meu amado, qual é o desejo do lobo quando vê uma ovelha? Qual é o sonho de todo cachorro quando ele vê aquele frango rodopiando naquela TV de cachorro? O sonho dele é o padeiro, o açougueiro, dar uma virada e ele garfar e sair correndo. É o sonho dele. Qual é o sonho do lobo? Pegar uma ovelha. Qual é a única forma do lobo não pegar a ovelha? A ovelha tem que ser prudente. E para a ovelha ser prudente, a ovelha prudente é a ovelha que vive no aprisco, debaixo dos cuidados do pastor. Ovelha desobediente é devorada pelo lobo. Olha, se tem um pastor conduzindo um rebanho, aí tem lá 5.000 ovelhinhas. Aí está todas as ovelhinhas indo, e o pastor indo, ela seguindo. De repente uma ovelhinha diz, não, vou beber água no bosque. Vai indo vocês aí que eu vou ali e já volto. Tem um lobo na espreita. Vem, é você mesmo, desobediente. Vem cá. Quando nós saímos do aprisco, quando nós deixamos a palavra de lado e agimos pelo nosso senso de direção, pelo nosso senso de justiça, pelo nosso senso de vontade própria, o lobo pega. E aí as pessoas vão dizer, aonde estava Deus? Deus estava conduzindo o seu rebanho. Por que essa ovelha foi devorada? Porque ela não ouviu a voz do pastor. Amados, porque senão como que nós iríamos explicar tanta gente arrebentada na obra de Deus? Ué, porque Deus guarda em 99, Deus protege, Deus guarda, mas está cheio de ovelha arrebentada, está cheio de ovelha, sabe, passando dificuldade, problema, brigando, apanhando, batendo, está cheio de ovelhas, sabe, sendo motivo de escândalo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, não fique chateado. Tem gente que às vezes fica, eu não gosto que o pastor toque nesse assunto. Olha, você sabe que tem mulheres e homens que sofrem amargamente, cristãos, dizimistas fiéis, vêm aos cultos por um tempo, porque depois para de vir. Se envolve com alguém em julgo desigual, o que acontece? Amados, são 20 e tantos anos de obra de Deus. Nessa minha caminhada, o que eu vi, e eu chegar e dizer assim, diz ovelha do ministério, ovelha, sabe, ovelha antiga, ovelha velha, não é ovelha nova, não, é ovelha velha. Aí arruma às vezes um cidadão, uma cidadã, pastor, arrumei um namorado,
Ou abençoado é aquele irmãozinho que senta no fundo. Não, aquilo lá não, Deus me livre. Arrumei um no discoteca, no forró do Penho. Penha? Forró da Penha. Lá no forró da Penha. Estava no forró da Penha, bem. Estava lá e tinha um abençoado, todo o Sidney Magal e tal. E que forró da Penha vai achar o quê? O Sidney Magal. E ele disse que eu sou o amor da vida dele. Estamos namorando. Bem, ele é de qual igreja? Ele sofre, ele odeia a igreja. O que a Bíblia diz? Não, pastor, é um homem bom. Não cheira e não injeta. Só bebe socialmente um negocinho, 5, 6 caixinhas de cerveja, fuma um cigarrinho, mas é uma boa pessoa. Vai dar problema. Mas eu já disse para ele, meu culto eu não largo. Por enquanto. As tantas. Mas todo domingo culto. Minha mãe fez um macarrão com cebola, você não vai? Poxa, minha mãe fez a comida que eu mais gosto, sabe? Chuchu com quiabo. Você não vai? E a pessoa vai comer chuchu com quiabo. Aí depois já não começa a vir no culto. Aí a pessoa diz, esse negócio fica dando dízimo. Por que você dá dízimo? Não, você tem que pagar aí a prestação. Que isso? E aí começa. E aí, as tantas, sabe o que acontece? As tantas, a pessoa começa a não vir num culto, começa a não vir no outro. Aí depois, sabe, vai se aprofundando na relação e as coisas vão acontecendo. Aí quando o problema surge, a pessoa vem na igreja. Pastor, quero que o irmão ore por mim. Sabe, meu marido? Porque a gente está morando junto. Amaziamos aí, estamos morando junto. É assim que fala, não é mais amaziado, né? Agora é como isso. Temos uma união estável e estamos morando junto. Só que ele dá na minha cara toda noite. Ele bate em mim, ele me chuta, ele me dá bico, ele me xinga de gorda, ele me xinga de diabo, que eu sou o diabo na vida dele. Ora por mim. Eu digo, eu? Que oração que eu vou fazer? Deus mata ela, mata ele, recolhe. Só se for essa. Que oração que eu vou fazer? Para ele não bater nela? Deus vai falar, mas eu não estou no meio desse negócio, essa relação não tem nada a ver comigo. Ele é o autor de toda boa obra. Mas põe uma coisa na tua cabeça. O que Deus não começa, Deus não termina. Se começou errado, Deus não põe a mão, Deus não conserta, Ele destrói e faz novo. Deus não põe a mão no que começa errado. Esse é o grande erro que o povo evangélico tem. A única forma de Deus ajustar e transformar é quando as duas pessoas vivem no mundo. Deus traz para a igreja. Aí vem uma. Pastor, veio um, outro não veio. Deus vai trazer, vamos orar, Deus vai trabalhar. Agora, a pessoa tem conhecimento, isso é imprudência. O nome disso é imprudência. O imprudente sofre as consequências da sua imprudência. Não é Deus que é mau, não é Deus que não ama, não é Deus que não quer o bem, não é Deus. É que o imprudente, ele se desvia. O imprudente, ele está no meio do lobo e o lobo devora. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pastor, o que é ser prudente como uma serpente? A serpente é um ser que ela pressente o mal e ela se afasta. A serpente, ela pressente um perigo e ela já foge. A serpente, se a língua dela captar a distância uma coruja, ela foge. Se ela perceber que tem um gavião sobrevoando a região, ela se esconde. Simples como uma pomba, não se mete em confusão. Você já viu pombo se metendo em confusão? Você já viu briga de pombo? Pombo estoura uma bombinha
Lá na Padre Manuel da Nóbrega, ela já sai voando. Ela o quê? Pomba vê um gato, ela diz, não, mas é manso, eu quero lá saber se é manso, ela foge. Simples, sabe? Simplicidade. Na hora de tomar, sabe, uma atitude, não se envolve, ela não se envolve em confusão, ela foge. Então tem muita gente que sofre e depois vive um mau testemunho porque foi imprudente. Pastor, estou aqui na igreja. O que eu faço? Eu sou da igreja, meu marido não é da igreja. Você vai ter que ser a mulher sábia que edifica o seu lar. Vai ter que falar do amor de Deus para o seu marido, vai cuidar do seu marido, e nós cremos que Deus vai trabalhar. Agora, quero dizer para quem está na igreja, ou vice-versa, se é a esposa, para quem está na igreja e é solteiro, não vá arrumar ninguém no mundo. Você vai arrumar alguém no mundo, sabe o que vai fazer? Mas a pessoa diz, não, vamos morar junto. Aí você, às vezes, tem gente que às vezes larga o conforto da casa, larga a família, se mete a morar junto com alguém numa casa. Não, pastor, sabe como é que é hoje em dia, não é mais como antigamente. Dali a pouco, quando você menos espera, você acorda de manhã, não tem mais roupa, o homem foi embora, levou a roupa, e está lá casa, aluguel, prestação, e tudo para você pagar, hipoteca, sei lá o quê. Porque as pessoas às vezes não entendem, não compreendem. Diga, prudência. Pastor, qual é a fonte da nossa prudência? O Senhor é a fonte. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos. Qual é a fonte de prudência? Jesus. O Senhor é a nossa fonte. Então é importante nós nos atentarmos a esta fonte de prudência. Olha, se eu quero sucesso, qual é a receita de sucesso? O que a Bíblia ensina. Qual é a receita de sucesso para um relacionamento dar certo? Eu vou para a Bíblia. Qual é a receita de sucesso para um empresário ser bem-sucedido? Vamos para a Bíblia. Qual é a receita de sucesso para que os meus filhos vivam aos pés do Senhor? Vamos para a Bíblia. Qual é a receita de sucesso para que o meu casamento seja feliz? Vamos para a Bíblia. A mulher sábia edifica o lar. E a tola? Destrói. Vamos para a Bíblia. Olha, quando a pessoa é muito mexeriqueira, fofoqueira, não dá. Então, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, se cale. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Atenta para o ensino. Tem que olhar o ensino. Pastor, quais são as qualidades e os aspectos de um servo prudente? O servo prudente, ele é sábio. No coração do prudente repousa a sabedoria. Mas o que há no interior dos insensatos? Vem a lume. Então o prudente, amado, o prudente, ele é sábio. Ele dá um bom testemunho. Olha aqui o Provérbios 16, 21. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. Sabe que o sábio, ele é chamado prudente. O sábio de coração é chamado prudente. Ele é doce no falar, sabe colocar as palavras. Olha, tem gente que no meio de uma confusão tem uma sabedoria que Deus dá para falar. Está aquela família, todo mundo querendo se bater, um quer pegar o outro, um quer dar no outro. E a pessoa abre a boca, fala uma coisa, a paz vem. Palavras de sabedoria. E o tolo? O tolo, vai dar na cara dela, você não sabe. Arrumou a confusão. Olha, o sábio, uma característica do sábio é saber ouvir. Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Essa é uma das grandes virtudes do sábio. Saber ouvir. Pastor, o imprudente sabe ouvir? Vou dizer uma coisa para você, amado. O imprudente não sabe ouvir. O sábio ouve. O imprudente, ele questiona tudo que ele ouve. O imprudente não ouve e já sai achando que ouviu e já vai falando. Sabia disso? O imprudente
Você começa a falar, ele já, não, eu entendi, não entendeu nada. Essa é uma das grandes virtudes do sábio. Ouve com zelo. Sabe, amado, o sábio não ouve com malícia. Sabe que tem gente, tudo que ouve já põe malícia? Sabe, às vezes a pessoa ouve uma coisa e ela já espera o pior. Será? Será que é uma trama contra mim? Será que falar... Às vezes a pessoa está a 15 quilômetros de distância. Alguém fala um negócio, aí olha para o lado e ri. Estão falando de mim, estão rindo. Às vezes alguém vai falar uma coisa, a pessoa não sabe ouvir, ela malda. Sabe, ela começa a maldar o que ela ouviu. Olha, amados, o sábio ouve sem maldar. O sábio ouve sem maliciar. O sábio ouve sem esperar o pior. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído, aquele que ouve, adquira habilidade. Olha, vou lhe mostrar, eu gosto de dar exemplos, porque a igreja precisa internalizar a palavra de Deus. Pastor, o que é alguém que malda? Tem maldade quando ouve, tem malícia quando ouve. Dá um exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa vem na igreja, aí na hora do ofertório, o pastor diz, olha, é importante você dizimar, dizime. Será que o pastor não está fazendo isso? Porque ele está querendo trocar de carro. Eu soube que o carro dele esses dias quebrou. Eu vi o carro dele no guincho. Será que ele não quer pagar essa conta com o meu dinheiro? Aí a pessoa já começa a maldar. Sabe o que é um insensato? Alguém que não sabe ouvir? Às vezes a pessoa vem para a igreja e do altar Deus fala. Olha, não vá para a internet, não vá para o Facebook, não ponha bobagem, não faça isso, não ponha aquilo. Isso é um conselho de Deus, através do anjo da igreja. Tem gente que malda, põe a maldade no coração e diz, isso é indireta para mim, porque outro dia eu fiz um... Isso é indireta. Não é indireta para ninguém, amado. Isso não é indireta, é uma direta já. Tum. O altar da igreja não dá indireta, dá direta. É direta. Tudo que faz... O pastor deu indireta para mim. Não, é uma direta. Tudo aqui é para o Léo, é para o Bruno, é para o Rogério, é para a Maria, é para o Samuel, é para o Jairo, é para mim, é para o Estevão, é para o Ricardo, é para o Leandro, é para a Nilza. Aí você ficou com medo, agora você engoliu seco. Não, a Juliana ficou assim. É para todo mundo. Porque Deus nos trouxe aqui para falar ao coração de cada um de nós. Se você veio aqui foi para ouvir o que Deus, o Espírito tem a dizer à igreja. Então, quando alguém malda, põe maldade, põe malícia no que ouve, ela bloqueia a mente e ela se torna imprudente. Olha como se a igreja, o altar... Mas pastor, o irmão há de convir que tem igreja. Que o pastor pega o culto todo para descer a lenha, o cajado em alguém. Desculpe. Sei que está aqui há muito tempo, sabe que isso aqui não é um circo. Isso aqui é a casa de Deus. Esse altar é santo, profético. Todo respeito. Primeiro que quem faz isso não é pastor. A Bíblia diz que o ministério apostólico do grego é um ministério enviado. No grego, um ministério que não é enviado, no original da Bíblia diz que é um ministério vagabundo. A Bíblia é pesada com essa questão. Então, aqui nós sabemos a seriedade que nós temos com a palavra. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que aprender a obedecer. Provérbios 8, 5 e 6. Olha, entendei o simples, a prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Amado, são coisas retas que nós falamos aqui do altar. São coisas que vêm do coração de Deus. Olha, o que nós ensinamos nessa igreja, o sábio obedece e vê o resultado. Olha, o que tem de gente abençoada nessa igreja, o que tem de gente abençoada, louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Olha aqui, tem que saber obedecer. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu queria, nesses 5 minutinhos finais, caminhar para o final da mensagem falando sobre isso. O que é isso, pastor? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Amado, quando você ouvir Deus falar a sua vida através desta igreja, não ouça com malícia, não receba como indireta, mas receba como uma palavra reta do coração de Deus para a sua vida, que você vai ouvir, praticar e será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ame-a. Ame-a. Quando a Bíblia diz, mulher, o marido é o cabeça da sua casa, é o cabeça do seu lar, não seja estúpida e tola de querer tomar as rédeas da tua casa. Tem mulher que quer ser o homem da casa. Não pode. Ouça estas minhas palavras, é a palavra de Deus. Todo aquele que ouve estas minhas, não são minhas. As palavras não são do pastor Ricardo. As palavras são do Senhor Jesus. Eu não falo aqui por mim, eu não me represento. Sou um representante de Jesus. Estou falando em nome de Jesus para a sua vida. Então quem ouve, quando a Bíblia diz, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, seja fiel no pouco. Hoje eu vi um testemunho, um irmão da igreja me ligou hoje à tarde e me disse assim, pastor, eu trabalho para uma empresa grande, de uma cidade vizinha nossa. Sabe, a pessoa fez um pedido, a empresa desta cidade e a pessoa de uma outra cidade fez um pedido. O pedido, amado, ninguém pegaria. Ninguém pegaria. Esse irmão da igreja pegou o pedido e disse, olha, estou sendo fiel no pouco. Estou sendo fiel, sobre o muito Deus me colocará. Dias depois veio a notícia, olha, vai vir para você um pedido, o pedido é grande, o pedido é... Olha, não posso falar de números aqui, mas um pedido alto. Por quê? Porque alguém disse, ninguém vai querer pegar esse negócio. Só o frete não compensa, mas eu vou fazer, eu vou plantar, eu vou ter dor de cabeça com isso aqui, sabe, não vou ter lucro, eu vou ter prejuízo, mas eu vou fazer. Porque eu estou sendo fiel no pouco. Foi hoje à tarde, a pessoa me ligou, eu estava aqui na igreja, a pessoa me ligou para dizer isso. Está aqui no culto agora conosco. Então, se é ouvir e praticar. Quando alguém ouve Deus dizendo, não se ponha em julgo desigual. Mas pastor, sabe como é que é essa coisa, né? O negócio, mas o homem é bonito, cheiroso. Amado, mais vale um feio e fedido, mas de Jesus. Aí você dá-lhe um perfume nele, dá-lhe um meia-sola, dá-lhe um pitangui, conserta ele, mas serve a Deus, do que um bonitão e ateu, um bonitão e filho do diabo, que vai arrancar a sua vida aí do meio do convívio de Deus, da igreja, e vai arruinar a tua vida. Pastor, mas que tem uma pequena lá no meu trabalho, ui, que pedaço de mau caminho. É mau caminho mesmo. Não, pastor, mas eu nunca vi uma mulher tão cheirosa. Mas é melhor uma com subaqueira, mas que serve a Deus. Você vai lá, encomenda com a irmã Neide um Victoria's Secret lá de Miami, ela te traz, você taca Baygon, tudo, e é uma mulher que teme a Deus. Louvado seja Deus. Aquele que ouve
Ouve estas minhas palavras. É a palavra de Deus. Será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a sua casa de maneira que ela não vai ser destruída, de maneira que não vai se arrebentar, de maneira que não vai ser infeliz. Essa é a maior virtude que um cristão tem na vida. Ouvir, saber ouvir e pôr em prática aquilo que tem aprendido de Deus. Amado, Deus disse, siga. Deus falou, faça. Saiba obedecer. Porque Deus vai te exaltar por isso. Todo servo bom, fiel, obediente, Deus honra, Deus promove, Deus dá mais. E o infiel que enterra o talento, pastor? Deus arranca o que tem e dá para o que é fiel. Sabe, amado? Tem gente na obra de Deus que está sofrendo a beça. E não é Deus e não é o diabo. Porque tem gente aí fora sofrendo, dizendo, foi o diabo. O diabo tirou minha família. O diabo tirou... Eu desafio o diabo a tirar minha família. Eu desafio. Tirar minha família? Me tirar da minha mulher, tirar minha mulher de mim? Ah, amado, eu cuido da minha esposa. Eu cuido da minha família. E não é só cuidar de prover, não. É com oração. Eu oro com a minha mulher. Quando eu estou em casa que os meus filhos acordam, casa, o horário, é oração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela noite, pela comida. Vamos agradecer. É com a palavra, é com o ensino. Por quê? Porque eu sei que se eu ouvir e praticar, Deus vai honrar. Se você ouvir e praticar, Deus vai te honrar. Olha, se você chegou aqui nessa noite e alguma coisa na sua vida não está indo bem, não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Veja, pastor, eu sou um servo fiel, obediente, tenho uma vida muito correta com Deus, louvado seja Deus. Continue. Essa tribulação vai passar, a honra vai vir. Mas se você identificar que em alguma área, pastor, eu sou assim, eu estou falhando na questão do dízimo, estou falhando mesmo, eu sei que eu estou falhando, acerta. Pastor, o meu problema, sabe que é que eu não levo as coisas de Deus a sério. Falo uma coisa no culto, eu chego e faço outra. Eu faço uns trambiquezinhos, eu faço uns negocinhos errados, não tem jeito. Para hoje, em nome de Jesus. Pastor, o meu problema é que é assim, eu ouço, mas não pratico. Eu maldo o que eu ouço. Eu ponho uma dose de malícia. Às vezes eu acho que o pastor está jogando em direta, aí me bloqueia, me trava. Para isso hoje, em nome de Jesus. Você está lidando com pessoas santas, pessoas de Deus. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. O povo de Deus padece porque não põe em prática aquilo que recebe de Deus. Sai daqui hoje, sendo prudente, obediente à palavra e à exaltação que o Senhor nos prometeu, exaltado, elevado e sublime, virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória. Hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé. Eu sei que é necessário que você ore nesta hora e que você peça a Deus isso. Senhor, me ensina a ser um servo bom e fiel e obediente à sua palavra. Pai amado e eterno, a tua palavra diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na exaltação, na elevação sublime do seu Senhor. Pai, que o teu povo
viva essa exaltação. Esta igreja tem nos ensinado, esta igreja tem dirigido as nossas vidas. Senhor, eu oro para que o teu povo, ao ouvir a tua voz, não endureça o coração. Muitas pessoas se bloqueiam, muitas pessoas não recebem a palavra. Algumas pessoas insistem a viver fora da tua palavra. E eu oro por esta pessoa que chegou aqui hoje e que já ouviu, já aprendeu, mas ainda insiste. Pai, ajuda. Quando o Senhor nos fala sobre julgo desigual, o Senhor sabe o que o Senhor está falando. Quando o Senhor nos fala que luz e trevas não se misturam, o Senhor sabe o que está falando. Quando o Senhor nos diz para não nos colocarmos como fiadores de outros, o Senhor sabe o que está falando. Quando o Senhor diz: como andarão dois juntos se não houver acordo? Como haverá acordo entre luz e trevas? Pai, em nome de Jesus, por mais difícil que seja para algumas pessoas, inclina o coração do teu povo a se submeter à tua verdade. Isso é ser prudente. Queremos seguir pelo caminho da prudência. Queremos andar na prudência com sabedoria, pois este é o caminho que promove, que eleva. E eu oro para que o Senhor continue honrando, para que o Senhor continue abrindo portas para aqueles que já entenderam, para aqueles que já têm vivenciado, para aqueles que já têm buscado este caminho de prudência. Honra e exalta de forma sobrenatural a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos, Deus, e desde já lhe agradecemos, em nome